No universo existe uma lei inexpugnável que não deve ser desobedecida. É a lei da causalidade. Ela significa que tudo o que o ser humano faz volta para ele. Nada fica sem um retorno, sem consequências. E isso quer dizer que é preciso tomar cuidado frente ao que fazemos para os outros, porque o que fazemos para eles, na verdade fazemos para nós mesmos, porque tudo acaba voltando. E quando eu falo de tomar cuidado, não me refiro a esse cuidado mental, a esse cuidado interesseiro, a esse controle intelectivo apenas. Quando falo de tomar cuidado, me refiro a uma naturalidade interior. É preciso ouvir a sua consciência, a sua intuição e agir conforme essa vida intuitiva. Assim o ser humano fornece elementos que fazem com que ele colha coisas boas, mesmo sem querer, porque age naturalmente, de forma desinteressada, se doando espontaneamente. Então o segredo está na espontaneidade, e para ser espontâneo é preciso ser intuitivo, porque a mente não é espontânea, ela não é natural, ela não é simples, ela é artificial quando não atua como um instrumento do espírito. Então, frente a essa lei da causalidade, é preciso tomar cuidado para não prejudicar os outros para crescer, jamais diminuí-los, jamais utilizá-los como o degrau de uma escada para subir. Quantos seres humanos sobem na vida em detrimento do próximo, o prejudicando, pisando em cima dele? Então é justamente isso. Para crescer na vida, não é preciso pisar em cima dos outros. Não é legítimo crescer em detrimento de pisadas que se dá em outras pessoas. Não podemos transformar ninguém em degrau para a nossa ascensão, para o nosso crescimento, para o nosso sucesso. Precisamos simplesmente fazer o que é certo nessa vida, ouvindo a nossa intuição, sendo justos, corretos, verdadeiros, sinceros e honestos. Precisamos ter uma simplicidade de coração e viver de forma espontânea, sendo espontâneos. Então fazemos um uso correto de tudo e nos relacionamos corretamente também com as pessoas, vivendo em harmonia com a lei da reciprocidade. Infelizmente vivemos num tempo onde a maior parte das pessoas quer se dar bem a qualquer custo. As pessoas não se importam muito com o que precisam fazer para crescer, para obter o sucesso, o dinheiro, a fama, a glória, a projeção, a estabilidade econômica. A maior parte das pessoas se tornou inescrupulosa, pensando apenas nos resultados finais. E o meio de campo que precisa ser percorrido para que esses resultados finais possam ser alcançados, ele não importa muito para as pessoas. O que interessa é alcançar o objetivo, nem que em detrimento de prejudicar outras pessoas, gerando sofrimento, a desgraça, a difamação, a destruição da reputação. Infelizmente, estamos hoje diante de uma humanidade corrupta. Diante de uma humanidade corrupta, de pessoas que não se importam com o que fazem, mas sim com o que podem obter em termos de vantagens. A preocupação principal deveria ser com o que se faz e não com os resultados. Os resultados deveriam surgir
de forma desinteressada, como consequência de ações praticadas com honestidade, espontaneidade e naturalidade. As ações em si é que deveriam contar. Fazer o que é certo é que deveria contar. Ser justo, verdadeiro e honesto é que deveria contar. Mas não. No caso da maior parte das pessoas, não é isso que conta. As pessoas teatralizam. Mesmo quando as pessoas praticam a caridade, a bondade, quando ajudam alguém, o fazem em detrimento de alguma coisa. Isso é utilizado como um meio de campo para que uma outra coisa possa ser alcançada. E o que é isso? É a falsidade, é a falta de caráter, é a desonestidade. Então, nunca nessa vida, os seres humanos deveriam agir dessa forma, se usando uns aos outros. O ser humano não é um saco plástico, ele não é uma caixa de papelão. O ser humano não é um preservativo para ser usado e jogado fora. O ser humano não deveria crescer nessa vida em detrimento da desgraça do seu semelhante. Então jamais alguém deveria prejudicar outra pessoa intencionalmente para crescer. É claro que podem ocorrer acidentes, trombadas nessa vida. A vida é mais ou menos como o trânsito. Muitas vezes acidentes acontecem não por causa da imprudência dos motoristas, mas porque o momento não permitiu diferente. E assim é a vida também. Às vezes acontecem trombadas, as pessoas se prejudicam não porque querem, mas em meio ao caos, em meio a uma situação difícil, as pessoas se trombam. Então isso é uma coisa, quando alguém prejudica uma outra pessoa dessa forma. Mas logo a pessoa já reconhece que isso não é certo e vai lá e desfaz o mal entendido, e ambas as partes saem satisfeitas porque reconhecem que não houve uma intenção de maldade nesse caso. Diferente das situações onde as pessoas prejudicam os seus semelhantes intencionalmente, visando obter uma vantagem, um lucro imediato para a satisfação da sua vaidade. Então daí é uma coisa completamente diferente. Quando alguém prejudica outrem intencionalmente, ou quando ocorre um prejuízo de forma impensada, sem intenção de prejudicar o semelhante. Então, em situação alguma, podemos crescer em detrimento do rebaixamento do próximo. Jamais podemos rebaixar uma outra pessoa para crescermos, para ascendermos socialmente, porque infligimos a lei da causalidade, fornecemos elementos errados que voltarão num determinado instante. O ser humano pode até ascender rapidamente em detrimento do prejuízo do seu semelhante, mas uma hora isso volta para ele. E quando voltar, pode ser em tal medida que o desgraça completamente. A vida de muitas pessoas dá reviravoltas em curtos instantes, notadamente nos dias atuais. A luz está irradiando de forma intensificada sobre a humanidade, muitas máscaras estão caindo, muitas pessoas mal intencionadas estão despencando do seu pedestal, seja isso na política, na economia, na vida religiosa, no mundo da ciência, no mundo da arte, ou seja o que for. É fato que alguma coisa está acontecendo, um ajuste de contas vem ocorrendo. A lei da causalidade está atuando de forma contundente
nos dias atuais, devolvendo a cada um o que ele merece. Devolvendo a cada um o que ele merece. Então o ser humano jamais pode crescer em detrimento do rebaixamento do seu semelhante. As pessoas precisam viver aqui na Terra de forma harmoniosa. É claro que muitas vezes não é possível viver de forma harmoniosa, ou na maior parte dos casos, nos dias atuais, não é possível viver de forma harmoniosa por causa de toda essa confusão mental, todas essas ideologias dicotômicas e que estão em contradição. Então é difícil viver em meio a isso. Mas mesmo assim o ser humano precisa tomar cuidado para não prejudicar seus semelhantes. E também não buscar crescer na vida em detrimento da desgraça dos seus semelhantes. Não podemos crescer rebaixando outras pessoas. É uma lei espiritual que precisa ser obedecida se o ser humano quiser ficar livre de culpas e laços kármicos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!